Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui para mais uma EBD online. Eu, pastor Ziel, juntamente com o pastor Luiz, pastor Wagner, o César, estaremos transmitindo aqui a nossa EBD online para abençoar você, superintendente, professor, aluno, irmão, irmã, para crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Nosso intuito não é criar polêmica, dissensão, mas sim levar você a viver mais e mais perto do Senhor através de um conhecimento salutar, leniente das Sagradas Escrituras. Aliás, como diz Oséias 6:3, nós, quanto mais buscarmos ao Senhor, mais vamos crescer no conhecimento da palavra. E isso também o apóstolo Pedro deixou bem claro no 3,16, quando ele diz na sua segunda carta: crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Vamos iniciar debaixo de oração, pedindo auxílio do Deus eterno. Soberano Pai, eterno e poderoso Deus, nós louvamos o Teu nome nesta hora, Pai bendito, e suplicamos a Tua graça sobre as nossas vidas. Deus eterno, nos abençoa nesta hora, ó Pai, dirige ao Teu servo, nosso pastor presidente, unge, dando sabedoria e capacidade do alto, como Tu tens feito. Meu Deus, abençoa nossos telespectadores, dá graça, ó Pai, para que todos possamos crescer juntos, humildemente juntos, de acordo com a Tua vontade e segundo o Teu Espírito Santo em nossas vidas. Nos abençoa, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, querido irmão, minha querida irmã, a nossa lição hoje ela tem como tema geral, foi colocado aí pelo pastor José Gonçalves, a última defesa de Jó, a última apologia de Jó. E o autor da lição, ele usou os 3 capítulos, capítulo 29, capítulo 30 e o capítulo 31. Então, perceba que a lição, ela gira em torno desses 3 capítulos, de modo que o que está escrito expõe a essência desses capítulos, relatando de modo narrativo essa questão da defesa de Jó. É por demais importante cada cristão começar a analisar essa defesa de Jó à luz da Bíblia e à luz da teologia. Na primeira aula, quando nós começamos aqui esta lição, eu deixei claro que há 4 objetivos no livro de Jó. O primeiro objetivo é que Deus, ele usa os problemas, as adversidades e até as riquezas para nos levar ao amadurecimento. Segundo propósito que nós revelamos é que ainda que Satanás venha investir pesadamente contra os servos de Deus, o Senhor muda isso e faz com que o propósito de Deus se cumpra através desses desafios e desses ataques de Satanás. O terceiro objetivo é que o livro de Jó revela para nós que Deus é soberano. Ele faz como quer dentro da sua vontade soberana. É por isso que nós falamos aí do terceiro ponto, que ainda que Satanás, no segundo ponto, ele venha contra nós para nos destruir, Deus usa isso para a consecução dos seus reais objetivos em nossas vidas, ok? A quarta questão que nós expusemos aqui é que o livro de Jó mostra que Deus não trata conosco de modo mecânico. Ele cria o seu amor em nós através de um relacionamento fiel e verdadeiro, e não por mera teologia fria. Isso nós já falamos aqui aos nossos queridos irmãos. Mas antes de nós prosseguirmos, é importante que o cristão seja cônscio que o livro de Jó não foi escrito para mostrar que Jó é um ser perfeito. Não foi escrito para dar ênfase ao Jó, mas sim a ênfase na sabedoria de Deus e como Deus usa ao seu modo, à sua maneira, caminhos para nos lapidar, para nos aperfeiçoar. Então, o livro de Jó, coloque-se na sua mente, ele não tem um antropocentrismo teológico para mostrar que o homem é a ênfase de tudo. Inclusive,
é muito importante você saber que você tem um Jó, que também Deus vai tratar com ele. Porque Jó, juntamente com os seus 3 companheiros, Jó, ele pôde se ver nos 3 conselheiros, naqueles 3 amigos, ele pôde ver também o quanto ele era hipócrita. Porque os 3 amigos de Jó, pastor Luiz, acreditavam que por serem justos, Deus aumentava as riquezas deles. Eles eram fiéis à palavra, à lei, entenderam? Só que eles tinham uma teologia ortodoxa insensível. Era uma teologia de teoria. Eles acreditavam também que quanto mais justiça, mais santidade de Deus. E você vai ver nesses 3 capítulos que nós iremos explorar, que Jó também ele vai apresentar uma justiça própria, pessoal, confiante naquilo que ele fazia. Eu faço isso, eu faço assim, por isso que Deus também, ele sabe da minha sinceridade e ele vai me abençoar. Então, essa fria teologia, essa teologia ortodoxa insensível, Jó, ele vai mudar também de opinião. Como diz um certo teólogo, é sempre necessário que o teólogo seja como cobra, de vez em quando muda de pele. Por quê? Porque ele não tem a sabedoria completa e perfeita. Ele não tem. E Jó também vai amadurecer. Veja bem aí o capítulo 42, que ele vai dizer isso. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti. Isso, pode ler. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então preste bem atenção. Jó também foi tratado. Não só os amigos deles, mas Jó também viu, como reflexo, nos amigos deles, quanta hipocrisia e quanta interpretação e teologia fria que ele também tinha. Então Jó também foi tratado. Então o livro de Jó não é para mostrar para nós que Jó é perfeito. Não, você vê que Jó é um ser mortal e inclusive, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Jó revela o lado dos perversos, Jó revela também a sua perfeição, mas a depravação que o homem nasce com ela em pecado, não há tanta ênfase de Jó nesse particular. Como o Salmo 51, vamos lá, pastor, para o Salmo 51, só para vocês terem uma ideia, o salmista, ele vai dizer aí, nesse salmo, no verso 5, Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Pronto. Então, Jó fala do seu lado pessoal, fala do seu bom coração, fala da sua perfeição nos mandamentos divinos, mas Jó teria que entender que ele não nasceu sem pecado. Entendeu agora? O grande problema é que ele tem um senso de justiça própria e de perfeição, que ele diz assim, olha, eu fiz isso, Senhor, eu obedeci a tua palavra, por que isso acontece comigo? Só que Jó, ele revela esse lado quase como que sem defeito na vida dele, mas ele se esquece que nós, por mais perfeito que sejamos aos nossos olhos, nós nascemos em iniquidade e fomos concebidos em pecado. Pode ser o pastor, pode ser a irmã do círculo de oração, pode orar, pode jejuar, pode buscar a Deus. E às vezes, nós também hoje, tem muitos irmãos que dizem assim, olha, eu tiro tantas horas de oração, eu tiro 3 horas de oração por dia, eu leio minha Bíblia direto, e Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou, Deus te conhece. Mas só em você já fazer isso, já é uma justiça própria. É uma alta confiança. Você vê lá em 1 Coríntios 15, que Paulo diz assim, verso 10, veja bem aí, 1 Coríntios 15, verso 10. Olha como é que Paulo é diferente de Jó. 15, 10 de 1 Coríntios. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Veja a diferença.
Enquanto que você tem um Jó que está dizendo, eu sou isso, eu busco a justiça, eu obedeço a lei, eu não tenho defeito, eu não tenho falha nisso aqui, e eu vou falar isso aqui com vocês. Aí você tem um Paulo que ele diz assim, olha, eu sou fraco, eu sou falho, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu só faço isso por causa da graça. Não pense em você que eu oro muito, eu jejuo muito, eu sou isso, eu estou de pé porque Deus me conhece. Você só está de pé por causa da graça de Deus, por causa do favor do Senhor. Então, é isso que nós vamos explorar aqui nesse livro, nesses 3 capítulos. E o pastor José Gonçalves, ele começa essa parte usando esses 3 capítulos. O que nós temos aqui primeiro, nesses 3 capítulos, ok? Eu poderia dizer, esses apontamentos aqui eu fiz separado do pastor José Gonçalves, mas na essência a mesma coisa, ok? Você tem aqui uma trilogia, ou seja, 3 capítulos que serão usados por Jó para fazer a sua defesa. E é importante que ele acaba de sair de um embate, de um confronto com os seus opositores, ok? E agora ele vai para um diálogo, eu diria mais ou menos um monólogo, e ele vai falar com Deus. Ele sai desse debate com os amigos, e agora ele mesmo, nesse monólogo, nesse diálogo subjetivo, ele vai falar com Deus. E nessa fala que ele tem com Deus, ele apresenta esses argumentos nessa trilogia. Se você pegar, por exemplo, o capítulo, como está aqui na Bíblia, se você pegar o capítulo 29, esse capítulo 29, ele vai tratar aqui, primeiro, o paraíso antigo de Jó. Isso aqui eu coloquei só para os irmãos terem uma ideia, ok? Mas ele pode ser visto aqui pelo pastor Zé Gonçalves, relembrando o seu passado de glória. Eu coloquei aqui o paraíso antigo de Jó. Mas você também pode tratar isso aí como a antiga exaltação de Jó, ok? No ponto 2, eu coloco aqui, olha, o estado miserável de Jó. Pastor Zé Gonçalves coloca, Jó lamenta seu estado presente. Mas eu ainda também coloco aqui que esse capítulo 30 pode ser a situação presente e humilhante de Jó, ok? Essa trilogia. E por último, você tem aqui, Jó declara sua integridade. Pastor Zé Gonçalves coloca o futuro em aberto de Jó. Eu coloco, Jó declara sua integridade. Também você pode colocar o protesto de Jó, ok? Então você tem agora esse diálogo que vai começar com o próprio Jó. E aqui nós temos o primeiro ponto do pastor Zé Gonçalves, relembrando o seu passado de glória. Letra A, prosperidade material e espiritual. Letra B, reconhecimento social. E letra C, uma ponderação importante. Ok? Vamos começar com esse ponto primeiro. Aqui o que é que nós temos? No primeiro capítulo, relembrando o seu passado de glória, o paraíso antigo de Jó, a primeira coisa que nós vamos figurar aqui dentro dessa perspectiva é que Jó, ele tem uma relembrança da sua antiga aliança entre ele e Deus. Leia o verso primeiro. Ele está tendo uma relembrança lá do passado, da aliança que ele tinha entre ele e Deus. Como é que diz Jó 1:1? Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Reto, justo, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Então perceba que, em primeiro lugar, você tem aqui um Jó, que lá no passado ele relembra essa comunhão, essa alegria, essa amizade com Deus, que trazia prosperidade material, que trazia prosperidade espiritual. Lá o capítulo 1 fala, família, bois, camelos, jumentos, ovelhas. Então você tem um Jó que está num paraíso antigo. Um Jó que, na verdade, ele tem essa prosperidade espiritual e também material, porque ele ora pelos filhos,
ele adora a Deus. Então, o primeiro momento da vida dele é nesse paraíso. Ele está no auge da comunhão e da sua época. Então, perceba que ele relembra esse passado. Tem a primeira coisa que você pode analisar aqui. Vamos ler o versículo 2. Tem duas expressões que eu quero que vocês marquem na Bíblia de vocês. Capítulo 29, verso 2. Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Ah, o que você tem aí? Você tem um Jó dizendo duas expressões. Ele diz assim, olha, nos meses passados, nos dias... Como é que diz aí? Verso 2, nos meses passados... Nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Pronto. Ele está falando naquele tempo que a vida dele, pastor Luiz, era abundante, era próspera. Essa expressão, meses passados, e nos dias do meu vigor, não está falando da mocidade. Está falando na época em que ele era próspero, espiritualmente, materialmente, reconhecimento social. Tudo isso trazia glória para Jó. Motivo de alegria para Jó. Percebam que Jó precisa também ser sarado disso. Ele relembra o passado na vida dele, mas ele diz, como era bom, Deus era tão bom para mim, eu era próspero, eu era abençoado, eu tinha bens materiais, eu tinha bens espirituais. Só que deixa eu dizer uma coisa, na própria Bíblia figura que nem tudo era paz, nem tudo era bênção para Jó. Vamos ver Jó capítulo 1, verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, você tinha aí filhos de Deus, e também tinha o quê? Satanás. Satanás. Os filhos do diabo, você tem os filhos de Satanás, e você tem Satanás. Nunca se deixou de ter qualquer momento de contrariedade na vida. Ou seja, Jó, ele tinha prosperidade material e espiritual, mas também do outro lado, já está claro pelo texto, que haveria essa dialética, essa oposição. E entenda que essa prosperidade, e esse lado material, e esse reconhecimento social, que tudo Jó tinha, eu coloco aqui que ele vinha, essa abundância toda, vinha dos favores de Deus. Vinha dos favores de Deus. Leia aí o Salmo 25, 14. Vamos lá. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo do Senhor é para os que o fazem o quê? o temem. O temem. Vai, continua. E ele lhes fará saber o seu conserto. Então pronto, preste bem atenção, que o autor está dizendo que o segredo do Senhor é para os que o temem. A prosperidade de Jó, toda essa bênção de Jó vinha de Deus, é claro, vinha de Deus. Deus dava isso para Jó. Essa prosperidade dele, essa bênção dele, vinha de Deus. E você pode analisar aqui que os favores de Deus vinham para Jó também por causa dessa comunhão que Deus dá, os segredos dele, as coisas deles, para aqueles que o temem. Há uma versão, uma tradução que diz assim, para aqueles que o amam. O segredo do Senhor é para aqueles que o amam. Quanto mais você ama a Deus, quanto mais você busca a Deus, você se relaciona com Ele, Deus te abençoa. Só que prosperidade material, ainda que viesse de Deus, essa prosperidade ela não poderia ser o fim, a base de tudo na vida de Jó. Ou julgar, não, eu só sou, a prova de que eu sou abençoado é que eu tenho bens materiais. A prova de que eu sou abençoado é porque eu tenho reconhecimento. A prova de que eu sou abençoado é porque eu sou grande. Deus vai destruir tudo isso para mostrar para Jó que não é o reconhecimento social, nem os bens materiais que tornam um homem com comunhão diante de Deus. Aos olhos humanos, alguém pode pensar. Às vezes alguém olha para um pastor dirigindo uma grande igreja e diz, rapaz, esse homem é muito abençoado. Pode não ser. Pode não ser. Às vezes alguém vê uma pessoa na igreja muito rica, muito próspera, buscando a Deus, orando, levantando as mãos e chorando. Aí você diz, Deus ama muito esse irmão.
dá tudo para ele, dá casa, dá carro. E será se é isso que constitui uma verdadeira espiritualidade? Tanto os amigos de Jó, como o próprio Jó, vai ser totalmente impactado nesse universo, quando toda essa estrutura aqui desaba. Toda essa estrutura desaba. E vai chocar para Jó, porque Jó vai compreender como é que as pessoas lá fora vão julgar ele, depois que ele perde toda a estrutura, pastor Luiz César. Como é que você está aqui na igreja? Família linda, casa linda, ministério lindo, tudo abençoado. Aí de repente o mundo começa a desmoronar, morre filhos, casa se acaba, tudo se acaba, vem a crítica da esposa. E aí? Como é que você vai encarar esse homem diante de Deus? Pelos seus olhos. Como é que você vai julgar ele? Por que está acontecendo tanta desgraça na vida desse homem? Por que ele está perdendo tudo? Vocês estão entendendo agora para que Deus mandou escrever esse livro? E às vezes alguém pode perder tudo, como Paulo perdeu tudo, mas ele tem a comunhão com Deus. Isso aqui é muito importante. É isso que o livro de Jó quer mostrar para nós. E Jó também será confrontado na sua fria teologia ortodoxa que ele tinha. Então é muito importante nós analisarmos isso. Qual era a causa da prosperidade de Jó? Vamos ver aí o 29, versos 2 a 5. Leia aí, pastor. Quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, como a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Prestem minha atenção. Aqui você tem o seguinte, leia aí o verso 7, só para a gente entrar aqui no reconhecimento social. Vamos lá. Quando saía para a porta da cidade. Quando eu saía para a porta da cidade. E na praça. Fazia preparar a minha cadeira. Preste bem atenção. Essa expressão praça e cidade, elas falam que aí seria mais ou menos um fórum da cidade. Entendeu? Era o lugar aonde Jó era visto como um conselheiro. Era o lugar aonde Jó era visto, pastor Luiz, como parte do conselho do tribunal jurídico. Que coisa linda! Jó não era apenas rico materialmente, ok? Ele não era apenas rico espiritualmente, ele tinha riqueza também social. Ele era influente, ele era membro do conselho, ele era do tribunal jurídico. E aí ele disse que na hora chegava, ele lidava com os problemas, ajudando as pessoas. E na hora que ele chegava na praça, o que colocavam para ele? Uma cadeira, olha aí, que coisa linda, ok? Ele era, na verdade, um homem ativo nos negócios jurídicos e sociais. Esse era o Jó, primeiro rico, de posição material, espiritual e social. E isso tudo dava prestígio. Quando ele passava, quando ele chegava, vamos colocar aqui essa cadeira para esse homem. Ele desempenhava esse trabalho nesse tribunal, ok? Vamos ver aí o verso 17. E quebrava os queixais do perverso. Isso. E dos seus dentes tirava a presa. Isso. Lê o 21, pode ir em diante, 21 em diante. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Isso. Acabada a minha palavra, não replicavam. Pronto, tá bem. Porque nós vamos explorar tudo, o irmão vai ler o capítulo em casa. Além dele ser pastor Luiz, pastor Wagner, ele ser esse homem que ele era membro do conselho, ele era membro do tribunal jurídico. Quando o Jó se levantava para falar, havia um respeito. Ninguém contrariava as palavras dele. Que respeito, que autoridade, que reconhecimento. Ele lutava pela justiça. Ele tinha direito incontroverso. Eita coisa linda! Mas da noite para o dia, esse paraíso vai se acabar. É negócio sério.
E eu quero dizer que é tão forte isso, às vezes a gente pensa, olhe para cá, irmão, tu está me filmando bem direitinho, tá, irmão? Às vezes nós pensamos que somos intocáveis, que somos perfeitíssimos, que somos grandes homens de orações, de oração, grandes homens de liderança, que somos perfeito em absoluto. E esse senso estava dominando Jó. Ele tinha tudo isso aqui, mas agora vai entrar a ironia. O homem que era um juiz, um homem que era um membro do conselho, o homem que quando falava ninguém contrariava a palavra dele, e de repente tudo isso aqui acaba na vida de Jó. Tudo isso. Verso 14, leia aí, por favor. Verso 14. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste. Como manto e diadema era o meu juízo. Pronto, verso 17, leia de novo aí. E quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Pronto. Jó, quando ele fala aqui, eu me vestia de justiça, ele está dizendo o seguinte, eu fazia justiça por todos. É isso que ele fala aqui. Eu livrei os inocentes. Não é isso? Eu cuidei dos indefesos, do órfão e da viúva. Eu cuidei de todos. E aí o que eu quero dizer para vocês, Jó acreditava que tudo isso que ele tinha, a prosperidade material, espiritual, reconhecimento social, tudo isso, jamais ia trazer tragédia para a vida dele. Estão vendo aí como é a teologia de Jó? Eu sou perfeito demais, eu ando em comunhão com Deus, eu não nego a Deus, eu vivo em oração, santifico minha família, não há como a tragédia vir para mim. Leia aí o verso 20. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Verso 18. E dizia, no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como a areia. Como é que ele diz? Verso 18. No meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como a areia. O que ele achou aí? Que ele nunca fosse morrer. Pronto. Eu estou bem na minha família, oração, eu estou bem na minha justiça, eu estou bem na minha sinceridade. Olha para cá, tu não é Deus. Pronto, Jó está dizendo, e eu estava tão seguro, que eu acreditava que pela minha justiça pessoal, pela minha religiosidade e espiritualidade, nenhuma tragédia ia vir para o meu mundo. Eita, rapaz. Tu está filmando aí direito, tá, irmão? Pois olha para cá, irmão, filma aí aqui. Você ora a Deus, você é um santo de Deus, você é uma mulher de Deus. Olha para cá, oração não é só para evitar tragédia. Oração não é só para evitar que o mal não chegue à tua casa. Oração, jejum, não é só para dizer que você está seguro. É para te preparar, aleluia, para nunca a estrutura espiritual com Deus seja quebrada. Pode quebrar teu carro, pode quebrar tua casa, pode quebrar tua empresa, pode quebrar a família, pode vir a desgraça, pode acabar com tudo e tu ficar nu. Mas quando você tem a intimidade com Deus acima de tudo, você diz como Paulo em Gálatas 2:20, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou dizer uma coisa, hoje tem muita gente decepcionada com a igreja, decepcionada com a fé, decepcionada com o pastor, porque é só dizendo, se você servir a Jesus, o mal não entra na tua casa. Se você servir a Jesus, como é aí o que está aí na atualidade? O Covid não te pega. O quanto de pastores que morreram aí, se você for sincero, nunca, não. A Bíblia diz que Abraão teve opositores, Paulo era um homem crente e santo, nunca deixou de ter inimigo. Nunca deixou de ter inimigo. Homens de Deus sincero, santo, que sabe administrar, de repente ficam pobres. Mas a vida se resume nisso? A vida se firma nisso? É isso que Deus quer mostrar para nós no livro de Jó.
Podem parar com essa besteira de teologia da prosperidade, de alguém dar dinheiro para ficar rico na igreja. Não tem nada disso. A vida é essa. A vida tem essas contrariedades. Amanhã eu estou em cima, mas amanhã eu posso estar onde? Embaixo. Abraão tinha bens, Abraão era rico, Abraão passou fome, Abraão mentiu. São essas coisas que a Bíblia mostra para nós. Aí o Jó, o pastor leu aí, estava no cantinho dele, na casinha dele, eu sou justo, eu sou crente, nada vai me atingir. Não tem crente assim? A minha vida é orar, eu não sei por que Deus mandou isso, Ele é soberano. Ele faz como Ele quer. E às vezes você está nesse mundo seu, como Jó, pensando que está certinho. É uma confiança própria, é um senso de que você é super crente. Deus sabe da minha intimidade com Ele. Deus sabe, às vezes, que tu tem uma intimidade, uma oração, mas você se firma nesse orgulho pessoal. Você se firma. Ele tinha muita honra, mas aí veio a desgraça para a vida de Jó. Ok? Compreenderam o ponto 1? E aí quando você finaliza aí que o pastor Wagner falou, na ponderação do pastor Zé Gonçalves, ele diz: todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social. Ok? Recentemente, um irmão perguntou para mim, pastor, me explique à luz da Bíblia o que é o comunismo. Eu vou te explicar rapidinho já, eu disse para ele. O comunismo da Bíblia, que muitos comunistas usam para ratificar o ponto de vista, é totalmente diferente. O comunismo que alguns pregam como comunismo marxista, na verdade o que se vê é tirar do outro pela força para dar para aquele que não faz nada. Não é assim? É uma obrigação. O comunismo bíblico é que você, pelo amor a Cristo, doa o que é seu espontaneamente para ajudar os outros. Mas nunca há na Bíblia nenhum ensino de que você deve tomar o que é do outro e dar para o outro. Isso só se faz pelo amor. Então, essa teologia desse tipo social, ela não tem nenhum respaldo bíblico, ok? Ela não tem nenhum respaldo bíblico. E nós somos contra essa ideologia comunista advinda de Marx, de Engels, de outros que defendem esse tal posicionamento. Nós não somos isso. Às vezes as pessoas não atentam para isso, mas isso gera ódio, isso gera uma tensão grandiosa. E nessa dialética eles dizem que o bem só pode vir com a desgraça. Nós não acreditamos assim. Ok? Então a gente pondera sobre essa questão. Ponto 2. Os irmãos agora compreenderam? O cinegrafista, tu entendeu aí o que é o capítulo 1? O que tu entendeu? Pronto, então é isso. Ele aprendeu mesmo. Você pode ter tudo que você tiver, você pode ser crente. Muito cuidado, irmão. Olha para mim aqui, ó. Muito cuidado. Aqui tem um pastor, aqui tem um cinegrafista, aqui tem um pastor, aqui tem um pastor. Muito cuidado para você não ficar pensando que você é um santarrão, que você tem uma estrutura intocável, que ali nem o diabo vai entrar. Nunca pense isso. Nunca pense isso. Aqui você tem o paraíso de Jó. Esse teu paraíso pode cair. Pode cair. Pode cair. É por isso que eu quero dar um conselho. A irmã é crente, tem um marido crente, são ricos, são abençoados. Orem a Deus, peçam a Deus sabedoria, peçam a Deus graça, porque uma hora o paraíso pode cair. E às vezes tem muitas pessoas que quando o paraíso cai, criticam a Deus, criticam a Bíblia, criticam todo mundo, porque não entende o propósito de Deus. Ok? É assim. E esse paraíso, vocês podem observar a situação da esposa do próprio Jó. Você pode também ver a situação da própria esposa de Ló, que o paraíso dele, quando caiu, ela, com a paixão tremenda, se transformou numa estátua de sal. Ok? Quantos já vocês compreenderam isso aí? Aqui os 3, se é verdade, diga amém. Ponto 3. Aliás, ponto 2. Jó lamenta o seu estado presente. É interessante dizer aqui que Jó não atacou a Deus. Mas Jó não era de pedra. Jó era um ser servo de Deus, mas com sentimentos e emoções. E quando a carga pesou, ele explodiu.
Mas ele não explodiu atacando a Deus. Deus não existe, Deus é infiel, Deus é injusto. Não. Ele expôs o seu posicionamento como ser humano. Isso aqui é muito importante para que você não pense que Jó tenha negado a Deus. E aí, um homem que era rei num paraíso cheio de honra, ele agora vai para onde? Para um estado miserável, que aqui ele diz, Jó lamenta seu estado presente. Eu coloco aqui que esse estado miserável, se você ler do capítulo 1, eu não vou ler aqui porque vai tomar muito tempo. Quantos minutos tem aí, irmão? 20. Ó, quando você pega o capítulo 30, verso 1 a 15, aí você vê esse homem que na entrada da cidade colocavam cadeira para ele sentar. Um homem que era um rei, que era príncipe. Agora vocês podem observar, lê aí o verso primeiro, só para vocês terem uma ideia. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Irmãos, quando o paraíso começa a cair, quando a casa começa a cair, todo mundo mete ataca. Não é assim? Quando Davi estava no palácio, todo mundo elogiava. Quando Davi fugiu de Absalão, todo mundo queria jogar pedra nele. Sabe o que acontece? É que quando você é grande, tem poder, tem posses, tem nomes, muitas pessoas vão respeitar você pelo bem material e pelo social, pela sabedoria. Jó, nem nos debates ele era questionado. Rapaz, é negócio sério. Mas aí o paraíso se acabou. Eita, rapaz. O paraíso se acabou. E aqui você vê homens com menor idade agora criticando desse homem. Não é assim que está aí? Leu o 2. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? 8. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Sabe o que ele está dizendo? Além de gente de menor idade, pastores, César, tinha as pessoas ralé, que ele chama aí, que não tinha reconhecimento nenhum, que não tinha nada, agora também vão bater em Jó. Vão bater em Jó. Então você tem um grupo de menos idade, você tem um grupo ralé, que vão atacar esse homem em alto grau. Em alto grau. E aí, verso 10, vê aí o verso 10. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Eita. O homem Jó, ele é despido do seu paraíso e de sua dignidade. O que era um grande burguês, eita rapaz, agora o negócio pegou. O que era um grande burguês, se torna agora uma desgraça aos olhos de todos. Rapaz, isso aqui é muito pesado. Olha aqui, ó, desprezo por parte dos jovens e das classes menos. É isso que eu já expliquei aí. As classezinhas ralé. Quando tu está caindo, todo cachorro te bate. Não é assim? Quando tu é nada, todo mundo te ataca. Aí aqui, ó, e por parte dos jovens. Os de menos idade, pronto, também agora atacavam a Jó. É negócio sério. E aí, com essa situação toda que você vai vendo aí, esse burguês, ele cai. Jó é despido do seu estado de glória e vai para o lixo. E no lixo, ninguém te respeita. E no lixo, todo mundo quer pisar. No lixo tudo é lixo. Aleluia. Sabe quem é que pode preservar a tua vida? Só Deus. Vocês se lembram que quando Paulo, ele está no navio, ninguém quer escutar ele. Quando ele segue para Roma, ninguém quer escutar. Ninguém quer escutar ele. Mas ele começa a dizer, olha, não faça assim, eles não escutam. Mas tudo que ele vai dizendo no navio, vai acontecendo. E depois todos, comandante, capitão, todos começam a se voltar para o Paulo preso. Enquanto que aos olhos do povo, dos presos e do comandante, Paulo era apenas um simples preso,
quando eles viram que Deus falava com ele, e quando ele chegou na ilha que a serpente picou ele, e ele não morreu, e eles disseram, os deuses pouparam ele, mas agora não vão deixar ele viver, tem pecado nele. E quando não morreu, e na ilha ele começou a orar e as pessoas foram curadas, todos viram que Paulo era um homem de Deus. Sabe quem é que preserva a tua dignidade? É o Senhor Deus. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o prestígio social, é a tua comunhão com Deus, é a tua vida de intimidade com Deus. Isso é muito importante. Então você pode observar que você tem um Jó aqui, que ele vai ser despido de toda a sua glória. Aí você vai pegar do versículo 16 a 23, e aí você vai ter o seguinte aqui, a crueldade de Deus. Aí aqui o pastor coloca aqui, abatimento físico e emocional, Deus teria abandonado a Jó? Se vocês analisarem isso, vamos começar só aí, só desses primeiros versículos, 16 a 23. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. Pronto. Abatimento? Físico e emocional. Como é que ele diz? Agora derramam-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. Pronto, ele estava abatido. Irmão, já pensou ter um paraíso, ter uma glória, ter um nome, aí ser desprezado pelos jovens, pelas classes, pelos menos favorecidos, é doído. Aí Jó não aguentou, ele foi atingido físico, pronto, emocionalmente. Aí quando veio aqui para a letra C, e Deus teria abandonado, lê o verso 21, vamos lá. Tornaste cruel contra mim. Pronto, eu vou só dizendo que tu vai lendo rápido. Deus, o que é isso? Tu agora te tornaste contra mim. Ele não está criticando Deus, ele está perguntando. Ele diz que Deus não responde ele. Verso 20. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim tu não atentas. Ele diz que Deus mandou para ele aflições físicas e emocionais. Você já leu o 17, não já? É isso aí. 16, 17. Não é? Já o 17 não. Lê aí. De noite se me transpassam os meus ossos e o mal que me corrói não descansa. Pronto. Ele não falou nos ossos? Ele não falou na alma? Ossos é o quê? Físico. E alma? Emocional. Pronto. Ele diz, o Senhor não me responde? Por que tu és cruel comigo? Por que tu me trazes dor física e emocional? Por que tu me tratas de modo humilhante e sem misericórdia? Versos 18 e 19. Pela grande força do meu mal se demudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Pronto. E aí tu me humilha tanto, me joga no pó e na cinza. Na cinza. Pareces que tu queres me levar para a sepultura. Lê aí o verso 22 e 23. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derretes-me o meu ser, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Então o que acontece? Eu disse agora há pouco que Jó aqui está expressando o seu lado físico e emocional. Ele diz, meu Deus, por que tu estás fazendo isso comigo? Ele não está criticando a Deus, mas ele está deixando claro o seu estado miserável. Olha o estado miserável dele aí. Desprezo, abatimento físico e o abandono de Deus. Quem nessa situação não vai ficar no estado miserável? E eu disse agora há pouco que Jó não era pedra, ele era um ser humano. Ele era um ser humano. E aí você tem no final, vê aí o verso 30, o grito melancólico dele. Um grito melancólico. Enegreceu-se a minha pele sobre mim e os meus ossos estão queimados do calor. Como é que ele diz? Enegreceu-se a minha pele sobre mim e os meus ossos estão queimados do calor. 24. Mas não estenderás a mão para o montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura? Ele está gritando e Deus não responde. Ok? Verso 25. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? 28. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Ele grita, ele clama, ele geme, ele tem problema emocional, ele tem problema físico.
E uma grande febre atacou ele. Verso 30, pode ler aí. Enegreceu-se a minha pele sobre mim. Isso. E os meus ossos estão queimados do calor. Está vendo? A febre nele era tão grande. Eita, meus irmãos. A gente vai entender Deus, não é assim? É por isso que a gente tem que se glorificar. Aí esse homem se olha para tudo isso e diz assim, eu estou acabado. Deus não me responde, eu sou uma vergonha, eu estou gemendo, eu grito por socorro e ninguém vem, eu estou caminhando para a sepultura, e a febre dele era tão grande que queimava até os ossos. E aí? Como é que a gente vai ver isso? Como é que a gente vai tratar isso? Está aí. O estado miserável, Jó lamenta seu estado presente. O que isso quer ensinar para nós? É que Jó, ele mostra, em primeiro lugar, que ele tinha um senso de justiça, de santidade pessoal. Eu guardo tudo. E agora nós vamos ver isso no capítulo 3. O futuro em aberto de Jó. Como foi que eu coloquei aqui em último lugar, pastor? Jó declara sua integridade. Pronto. Diante de todo esse cenário, primeiro ele começa no passado. Ah, mas meu passado foi lindo, foi maravilhoso. Aí ele vem para o presente, eu estou acabado. Por que Deus fez isso comigo? E aí vem a sua defesa, a sua apologia. Vamos começar aqui. Mas antes de eu dizer para vocês, antes de nós entrarmos no capítulo 31, porque eu já falei do capítulo 29 30 e 31. Agora o 31. Que o 31 é ele declarando a sua integridade. Só que é o seguinte, esse capítulo 21, pastor Wagner, César, para vocês terem uma ideia, 31, aliás, ele é um capítulo em que Jó mostra para Deus que assim como o vássalo, ele era submisso ao rei, esse vássalo era submisso, quando ele entrava em aliança com esse ser superior, tinha um contrato. E o vássalo se achava perfeito, ele se achava em total direito de nunca o superior machucar ele, porque ele estava dentro de quê? Ah, tu é do direito. Ele estava dentro de onde? De um acordo. Pronto. Olha a ideia de Jó, olha a teologia de Jó. Se eu estou na perfeição do contrato de Deus, da aliança de Deus, eu vou agora pedir a minha defesa, porque Deus não pode fazer isso comigo. Pronto, agora tu disse. Porque ele não pode... Diga aí. Não pode quebrar o contrato. Ah, eu estou dentro de uma aliança, e a aliança com Deus me exime, me exclui. Porque a maldição só poderia vir para o vássalo quando? Para o sujeito que estava dentro do contrato. Quando ele próprio quebrasse, de iniciativa própria, quebrasse o contrato. Claro, se o soberano determinou a lei, o vássalo entrou no contrato, mas ele cumpre e não quebra nenhum do contrato, nenhuma cláusula, nenhuma linha, nada, nenhum parágrafo. Então ele tem direito ou não tem? Ó soberano, eu cumpro tudo direitinho, por que tu está me machucando? Era assim o Jó. E tem crente, bota aí, irmão, tu botou? Eu estou orando a Deus, eu estou lendo a Bíblia, por que Deus manda isso para mim? Vai, Bíblia é Bíblia. E Jó estava dentro, lê bem aí rapidinho, Deuteronômio 18, 28, 18. Deuteronômio 28, 18, Deuteronômio 31. Vamos lá. Eita, rapaz. Eu vou encerrar. Quantos minutos tem, irmão? 4. 28, 18. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Isso. E a criação das tuas vacas. Isso. E os rebanhos das tuas ovelhas. Isso. Jó, ele tinha direito de falar. Eu não fiz maldade nenhuma. Por que tu quer tirar meu jumento, meu boi, meu camelo, minha família? 31. Isso. E o 35. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até ao alto da tua cabeça. Pronto, agora leu 3. No mesmo capítulo. Bendito serás tu na cidade, Isso. e bendito serás no campo. Vai!
Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, Vai. e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Isso. Vai. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará. Chega. Aí tem coisa demais. Tem. Aí você leu 2 coisas. Você viu uma maldição para quem fizesse o quê? A maldição vem para quem? Para quem desobedecesse. Para quem quebra? Quebra o contrato. Pronto, vamos falar isso. Para quem quebra a aliança, para quem quebra o contrato. Ok? E essa bênção que você leu, para quem é? Para quem anda segundo o contrato, segundo a Bendito aliança. teu animal, bendito tua amassadeira, bendito o teu fruto, bendito tudo. Bendito Mas tudo. era para quem? Para quem andasse de acordo E eu com a aliança. pergunto aqui, Jó quebrou a aliança? Não. Hein, César? Quebrou? Pastor Wagner, quebrou? E por que veio esse negócio para ele? Entenderam agora? Aí vem lá, eu coloquei aqui, Deus, Jó, teologia. Aqui nós temos o Deus soberano que fez uma aliança com quem? E Jó fez uma aliança com quem? Com Deus. Mas você tem um Jó que tem conhecimento de Deus e que forma a sua teologia sobre quem? Sobre Deus. A teologia de Jó é que quem está no contrato, na aliança, Deus não pode... Ah, verdade. E aí Jó vai começar, vai destrinchar. No capítulo 31 ele vai fazer a defesa dele em cima dessa teologia ortodoxa dele, fria. É a teologia dele que ele vai montando também. Que ele vai ser recuperado dela. É por isso que ele diz assim, com os ouvidos eu ouvia falar De ti. mas agora os meus olhos Te veem. Ele saiu do campo da teoria e ele foi entender realmente o que é Deus. O que era realmente. E aí a primeira coisa, vamos lá, pastor, rapidinho. A primeira coisa, esse 31 é grande. Do 1 a 8, Jó declara a sua integridade. Vamos lá. Ele diz assim, não há pecado no meu coração. Ele não tinha concupiscência. Lá vai, eu vou só dizendo aqui, tu vai anotando. Ele não tinha concupiscência. Ele não tinha trapaça. Ele não tinha cobiça. Lê o verso 1. Fiz concerto com os meus olhos. Isso. Como, pois, os fixaria numa virgem? Me diga uma coisa, ele era cabra velho safado? Não. Tarado? Não. Ele andava com aquele desejo velho doido, eu não posso ver uma mulher? Andava? Não. Ele tinha o quê? Ele não tinha o desejo descontrolado da concupiscência. Concupiscência. Ele não tinha cobiça, ele não tinha trapaça. Lê o verso 7. Ei, Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa. pronto. Ele não tinha trapaça nenhuma. Ele diz, ó, Senhor Deus, está aí. Como é que ele diz? Rapidinho aí, como é que ele diz? Se os meus passos se desviaram do caminho, Isso. e se o meu coração segue os meus olhos, Isso. e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa. Senhor, eu não peguei nada de ninguém. Eu não tenho trapaça, eu não tenho eu. Você sabe o que é isso aí, pastor? Ele está mostrando a grande espiritualidade dele. Olha aqui, ó. Jó, em sua defesa ética e sexual, ele diz que os olhos dele não eram dominados pela concupiscência. Jó, letra B, Jó em defesa de sua ética Social. Vamos analisar aí. Mateus 5, 6, 7. Rapidinho, só para a gente fechar aqui. Mateus 5, 6, 7. Leia aí. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, Isso. porque eles alcançarão misericórdia. Sim. Continua? Muito bem, não, tá bom. Aí a segunda coisa, quando você lê o verso, quando você lê o versículo 2:4, lê aí o 2:4, mesmo capítulo 31 de Jó. 2:4 de Jó. 31, 2:4. Vamos lá. Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Sabe o que ele tem aí, pastor? Ele diz assim, eu não vou praticar essa concupiscência sexual, nem injustiça,
Porque eu sei que o Todo-Poderoso, que é o grande juiz, ele vai mandar maldição. Jó sabia, Jó tinha a ideia da consciência do juízo divino. Ele conhecia a lei, ele conhecia as normas de Deus. Então ele diz assim, olha, Senhor, eu conheço a tua justiça. Quem faz isso, o Senhor vai trazer condenação. Verso 8. E depois, verso 8, vai lá. Então semeei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Gálatas 6:7. Aquilo que o homem planta, olha, ele está dizendo, se eu fiz isso, essas injustiças, então o Senhor que é juiz, cobre de mim. Manda também que outro coma. Não é assim que ele diz? Que outro se apodere. Então preste bem atenção, ele fala isso, ok? A ideia aqui dele é que Jó está declarando a inocência dele. Ele está dizendo para Deus que ele não quebrou o contrato, que ele não quebrou a aliança. E a outra coisa é que ele é consciente da sua pureza, da sua inocência, e ele confia nela, e ele quer aparecer perante Deus. Olha o Jó aí, lê aí, pastor. Verso 33, 35 a 37. Vamos lá, 35 a 37. Quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como um príncipe me chegaria a ele. Pronto, olha, como ele achava, eu sou inocente, minhas mãos são puras, eu não tenho um pecado sexual, eu me oponho a tudo isso, então eu quero comparecer perante Deus. E alguém pode escrever um livro sobre a minha vida. Quando você vai para o versículo 9 a 23, aí Jó também diz que não tinha pecados públicos. Leia aí o verso 16, 17. Começa pelo 9, pelo 9. Pelo 9. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e se desarraigaria toda a minha renda. Pronto, eu não tenho um pecado de adultério, e Deus sabe disso. Se eu fiz outro durma com a minha mulher. Eu não tenho pecado de adultério. A segunda coisa que ele diz aí é que ele não tratava mal os seus empregados. Verso 13. Olha o que ele diz. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse e inquirindo a causa, que ele responderia? Pronto, ele cumpria as obrigações sociais. E aqui você pode analisar isso no verso 16 e 17. Leia aí. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e ao órfão não comeu dele. Ele está dizendo que além dele aborrecer a injustiça social, aborrecer o adultério, ele deixa aí claramente para nós que ele atendia o órfão, atendia a viúva, atendia o estrangeiro, atendia o necessitado. E o mais importante é que Jó, ele deixa claro aqui que ele era contra o adultério, ele era contra a injustiça, ele era contra tudo. Por que ele era contra a injustiça, o adultério, a traição? Porque ele dizia que cada criatura veio de Deus. Olha a ideia de Jó. Veio o verso 15. Ele dizia isso. 15. Aquele que me formou no ventre, não fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Olha para cá. Jó entendia que não havia separação de classe, nem de importância de pessoas. Para ele, todo ser humano veio de quem? De Deus. Por isso que ele disse, eu não posso tratar injustamente o pobre, o necessitado, a viúva. Não havia qualquer, pastor Luiz, qualquer preconceito. Ele diz, Deus, tu me conheces. Eu hospedo o estrangeiro, eu trato bem o negro, o branco, o rico, o pobre, porque todos, assim como o Senhor me formou, o Senhor formou eles. E aí, por fim, Jó diz assim, sabe por que eu não faço isso? Porque eu tenho o temor de Deus. Veja aí, verso 23. É coisa, mas porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. O castigo de Deus era para mim um assombro. Isso.
e eu não podia suportar a sua grandeza. Então coloquei aqui, na primeira letra, Jó declara a sua integridade, ele não tinha pecados sexuais, de concupiscência, de outras coisas. Ele tinha consciência do juízo divino e ele declara a sua inocência. Se você pegar do 24 a 27, ele diz que não tinha pecados ocultos, ok? Jó não tinha pecados públicos, Jó não tinha pecado contra Deus, mas Jó também não tinha pecados ocultos. Preste bem atenção que você tem aqui um Jó que diz, eu sou temente a ti, ó Deus. Eu conheço a tua aliança, eu conheço a tua lei, eu conheço as cláusulas do contrato. E aqui, por fim, ele vai dizer o seguinte, eu não tenho pecados ocultos. Ele diz assim, olha, os amigos de Jó o acusaram de hipocrisia e de iniquidade, mas isso foi descartado. Letra B, Jó não foi iludido pelas riquezas, nem pelos cultos pagãos. Vê aí o 24, 25. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda e de que a minha mão não tinha alcançado muito. Isso. Aí verso 28. Também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Entendeu? Ele não tinha pecado dizendo, eu confio no dinheiro, eu confio na riqueza, eu confio no poder da riqueza, eu não fui adorar também outros deuses, eu não tive idolatria. Mas outra coisa importante que ele diz, não havia malícia secreta em mim contra os meus inimigos. Verso 29. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou. Pronto. Ele não tinha malícia contra os seus adversários, mas ele também atendia a todos. Verso 31, 32. Se gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua. Olha. As minhas portas abria ao viajante. Até as pessoas que trabalhavam com Jó sabia que ele atendia ao estrangeiro. Ele era um hospitaleiro. Então você vê aqui que ele também diz que nunca encobriu pecado algum. Viu o verso 33? Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Ele diz assim, pode ir. Trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. O que acontece? Nós vamos finalizar aqui. A defesa de sua ética, a defesa de sua ética social, eu expliquei isso aí já. Jó busca a resposta de Deus. Deus vai dar essa resposta para ele. Mas e aí, pastor Ziel? Esse homem que não quebrou nada do contrato, que era fiel, e que era justo, e que era sincero, por que Deus tratou ele assim? Você já viu e percebeu pela leitura que nós fizemos, que o Jó também ele estava se tornando como os amigos dele, confiando na sua própria teologia, confiando na sua própria crença pessoal, achando que ele era tão perfeito, se desvencilhando até daquilo que nós lemos aqui de Salmo 51, verso 5. Eis que a iniquidade, eu fui formado em pecado, me concebeu minha mãe. Nunca pense que você, por mais que ore, por mais que leia a Bíblia, por mais que seja crente, você está isento de falhas e que você é super perfeito. Deus vai corrigir isso em Jó e que também Ele tenha misericórdia da nossa vida, da nossa alma, para que nunca sejamos dominados por esse senso de perfeição segura e de que nós somos perfeitos. Mas que possamos dizer como Paulo, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu só estou aqui pela graça de... Você não viu Jó dizendo assim, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, eu fiz isso, isso e isso. Por isso, isso e isso. Ele sempre diz, eu fui fiel, eu sou sincero, eu sou isso. Mas a comunhão com Deus não depende só da tua sinceridade e só em obedecer um mandamento, porque vai se tornando um rito. Mais que isso, Deus quer tratar conosco de forma em comunhão sincera, em uma comunhão gostosa e gloriosa com Ele. Dependa da graça de Deus, que Ele nos abençoe para sempre. Amém. Pastor Luiz, ore e encerre em nome do Senhor Jesus. Soberano Pai, amado de nossa alma, nós te louvamos, ó Pai, pela
porção da tua palavra, meu Deus, de maneira tão espiritual, comunicada aos nossos corações. Meu Deus, que esta palavra possa encontrar morada segura, meu Deus amado, e tranquila e eterna em cada uma de nossas almas, para que possamos estar firmes, ó Pai, e conhecer os teus desígnios para as nossas vidas. Abençoa cada professor, cada pastor, cada superintendente, ó Deus, enfim, todos os irmãos que nos acompanharam agora. Continua derramando da tua graça, cobrindo-nos com teu sangue, ó Pai, e nos fazendo entender a tua vontade que é soberana. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.